7º ano. Eu sou professora Sara, professora de Matemática 1, e vim trazer para aqueles alunos que não puderam participar da chamada ao vivo, onde a gente tirou dúvida, conversamos sobre, a correção dessa página, possam estar acompanhando junto com quem participou. Então, nós fizemos a correção, e esse é o gabarito da correção da página 125 do livro do 7º ano, Matemática 1. Na questão número 1, nós temos ali que para cada figura, escreva a fração do todo correspondente à parte pintada. Então, somente o correspondente à parte pintada. Depois, assinale com X quais dessas frações são próprias. O que é fração própria? As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador, tá? Então, para saber se é própria, o numerador, que é esse que está aqui, ó, é menor que o denominador, que é o que fica embaixo, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou identificar a fração? O todo, o total, é todos essas divisõezinhas que foram feitas nesse triângulo, por exemplo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse 9 vai embaixo. Pintado, só temos 2. Então, esse 2 é a parte pintada. Então, ele é o numerador. Então, de 9 partes, 2 foram pintadas. Como aqui o 2 é menor que o 9 e o 2 está no numerador, essa eu vou marcar com X, porque ela é uma fração própria, tá? Na letra B, nós temos 7 partes e 4 partes pintadas. Então, nós temos 4/7, e isso significa que ela também é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Na letra C, teve criança que botou 16 aqui embaixo, porque contou todos os momentos ali cortados, né? Todos os cortezinhos, todas as divisõezinhas. Porém, aqui em cima, ele está dizendo do todo correspondente à parte, ó, pintada, tá? Do todo correspondente à parte pintada. Então, nessa letra C, todo pintado, eu só tenho 1, tá? Então, esse cara aqui que tá todo pintado, ele vai entrar no denominador. Então, eu tenho 8 partes pintadas no total, toda pintada. Então, ele vai entrar no denominador. Contando as duas figuras, eu tenho 16. E contando as duas figuras pintadas, eu tenho 8 aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 13. Então, eu tenho aqui 8 mais 5, igual a 13. Essa fração, ela não é própria, tá? Ela é uma fração imprópria, pois o denominador e o numerador, tá? São dois números em que o numerador é maior que o denominador, ok? Na letra D, nós temos 12 partes e 7 foram tiradas dela. 7 foram pintadas. Então, eu tenho aqui 7 dozeavos e vou marcar a letra D com um X, representando fração própria. Beleza? Então, a fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador.
Fração imprópria é quando o numerador, que é a parte de cima da fração, é maior do que o denominador, que é a parte de baixo. Questão número 2. Responda a pergunta de Maria. E o que a Maria está dizendo aqui? Esse bolo foi dividido em 4 pedaços iguais. Que fração representa o número de pedaços na bandeja? Então, ó, ele tinha 4 pedaços, certo? E ele tinha 4 pedaços. E aqui, ó, eu vou contar como menos 1, então eu tenho 3 de 4, tá? Porque esse 1 foi tirado. Então, eu tenho 3 de 4, 3 quartos. E logo abaixo, ele fala que agora você teria que virar o livro e ver a imagem de cabeça para baixo. Observar e responder novamente. Então, quando você vira a imagem de cabeça para baixo, você vai ter 1/4 do bolo, tá? De 4 partes, tirou 1. Então, 1/4 do bolo, ok? Na questão número 3, em uma viagem de 600 quilômetros, 3/5 do trajeto já foram percorridos. Quantos quilômetros já foram percorridos? Para fazer isso aqui, você vai pegar aqui, ó, 600, multiplicar por 3, vai achar 1.800. 1.800 você vai dividir por 5, vai achar 360. Então, já foram percorridos 360. Ai, professora, mas como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Você tem um valor inteiro e um valor fracionado. Então, esses dois se multiplicam, como você pode pegar. Quem fez assim também tá certo, tá? Vezes 3/5, onde 5 entra ali daquele lado como denominador. 600 vezes 3, 1.800. 1.800 eu vou dividir pelo denominador e vou achar 360. Posso fazer dessa forma, como posso desenvolver da forma representada no livro, tá? Mas quem fez assim, ó, também tá correto, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Você vai dividir o que está em cima, no numerador, pelo que está embaixo, no denominador. Essa é a resolução da página 125. Vamos agora passar para 126. Página 126, nós temos que todo mês Gustavo aplica 2/10 do seu salário na poupança. Sabendo que o valor do salário de Gustavo é de 2.800, quantos reais ele aplica por mês na poupança? É o mesmo raciocínio da questão anterior, tá? Vou pegar 2.800, multiplicar por 2, o resultado vou dividir por 10. Então, vai ter você que não fez dessa forma, né? Fez dessa aqui, também tá certo, tá? Igual a 5.600 dividido por 10. Posso cortar logo aqui, ó, 2 zeros e já achar o meu resultado, tá? Corta o zero de cima, o zero de baixo, então vou ter 560 dividido por 1 igual a 560. Pode fazer nessa forma ou nessa forma, sabendo sempre que o valor eu vou multiplicar pelo numerador e o resultado eu vou dividir pelo denominador, tá? Numerador, denominador. Questão número 5. Em um campeonato de esportes, uma equipe
obteve 21 vitórias, 7 derrotas e 12 empates. Escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de empates e o número de partidas disputadas. Então, aqui, quando ele diz que a razão entre o número de empates, tá? O número de empates, ele participou teve 21 vitórias, 7 derrotas e 12 empates. Aqui tá falando só do número de empates. Então, o número de empates é só uma parte só, né, de um todo. Ou seja, para saber quem é esse todo, eu tenho que somar todos os valores que foram dados ali. As 21 derrotas, mais as 7 partidas que eles foram derrotados, mais os 12 empates. E aí eu vou achar 40 nessa soma. Como ele fala aqui, só do número de empates ao número de partidas disputadas, 40 foi o total das partidas disputadas. Então, 40 é o denominador, é o valor total. E 12 é só uma parte desses 40. Então, 12 entra em cima no numerador. Só que ele também diz aqui que ele quer a fração irredutível. Ou seja, a menor fração possível, dividindo esses dois valores aqui por um mesmo número em que dê uma fração que eu não consiga mais dividir por valor nenhum, ok? Então, vou ter aqui 12 é um divisor de 4, 4 vai ser o maior valor possível, e 40 também. Os dois têm que ser divididos pelo mesmo valor. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3 e 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, eu tenho como fração irredutível, para representar essa questão aqui, 3 décimos, tá? 3 décimos. Na número 6, as figuras a seguir representam uma mesma unidade. Em cada item, escreva a fração que representa a parte pintada. Então, ó, nesse primeiro item, tá? Eu posso colocar a fração ou posso colocar até a redução dela, ok? Posso colocar até a redução dela. Então, vai ficar aqui 3/6 ou 1/2. Na letra B, 11/15 avos. E na letra C, 1/5. Tá? Letra A, 3/2 ou 3/6 ou 1/2. Letra B, 11/15 avos. Letra C, 1/5. Estudando para a avaliação de matemática, Caroline resolveu 20 atividades. Caroline resolveu 20 atividades das quais ela acertou 18. Marcelo resolveu 30, das quais ele acertou 24. Qual dos dois se saiu melhor nos estudos? Você vai colocar na forma de fração, tá? Colocando sempre o denominador como o todo, que é o todo na parte de baixo, no denominador. Então, aqui vai ficar 18 20avos, que eu posso fazer, colocar ele na forma irredutível, e aí eu vou ter 18 dividido por 2 vai dar 9, 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, ó, de 10 questões, ela acertou 9. De 10 questões, ela acertou 9. E Marcelo? Eu vou igualar esse denominador do Marcelo ao denominador da fração da Caroline, né? Do 10. Contando como se tivesse tido 10 questões. Então, para que eu faça isso, eu primeiro tenho que dividir essas duas frações para achar o irredutível. Então, ó, o maior valor que eu posso dividir e achar uma fração irredutível é o 6. 24 dividido por 6 vai dar 4.
E 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 tá igual a 10, ao denominador 10 da Caroline? Não. Então, para que eu ache o denominador 10, agora eu vou multiplicar esses valores por 2. Então, vou ter 4 vezes 2 igual a 8, 5 vezes 2 igual a 10. Agora igualou, tá? O mesmo denominador, tá igualado. Então, eu vou ter que Marcelo, de 10, ele acertou 8 questões. A pergunta é, qual dos dois se saiu melhor? Caroline se saiu melhor, porque a cada 10 atividades resolvidas, ela acertou 9, enquanto Marcelo acertou 8 a cada 10, tá? É exatamente o que você teria que fazer aí, igualando os denominadores. Na próxima página, vai ter uma questão ali que vai pedir que você iguale os denominadores, tá? A gente vai resolver ela agora e você vai ver. Questão número 8, página 127. Em cada item, obtenha frações equivalentes com o mesmo denominador e, em seguida, compare-os. Letra A, eu tenho 1/6 e 2/9. Como é que eu faço se ali está dizendo que tem que ter o mesmo denominador? Eu vou encontrar um valor que deixe esses dois denominadores iguais. Então, multiplicamos a primeira fração por 3 e a segunda por 2. Assim, nós teremos 3/18 e 4/18. E agora, para comparar, eu vou usar o sinal de maior ou menor que. Então, 3/18 é menor que 4/18. Lembra daquele macetezinho que eu falei com vocês, né? Para saber quem é o sinal de maior, quem é o sinal de menor? Então, para saber quem é o sinal, eu simplesmente vou fazer os dois sinais, tá? E se eu puxar uma perninha aqui, eu tenho o número 4. Se eu tracejar um risco aqui dentro, eu tenho um número 7. Então, aí eu identifico que quando a setinha está para a esquerda, ele é menor. Quando a setinha está para a direita, ele é maior, tá? Porque 4 é menor que 7. E para que eu dê o sinal aqui, eu vou pensar nesse valor aqui e dizer se ele é maior ou menor que o outro, e não o contrário, tá? Já que os dois têm o mesmo denominador, então denominador são iguais. Esses denominadores agora são os mesmos. Então, como é que eu avalio? Pelo numerador, quando eu tenho denominador igual. Então, eu vou ter aqui que 3/18 é menor que 4/18. E simplificando, obtemos 1/6 menor que 2/9, tá? Ao lado, 5 e 10 são múltiplos entre si, né? Eles são múltiplos e divisores entre si, o 5 e o 10. Fazem parte da mesma tabuada. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar somente esse denominador aqui, tá? Então, eu vou multiplicar ele por 2. Multiplicamos apenas a primeira fração por 2. Então, 5 vezes 2 vai dar 10, então já se igualou ao denominador da segunda fração dada. E já que eu multipliquei o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador, né? Então, tenho 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 4/10, que é maior que 3/10. Lembra? Denominador igual, eu sinalizo, eu comparo, colocando o sinal de maior ou menor que, me baseando nos numeradores. Tá ok? Então, 4/10 é maior que 3/10, tá?
Na questão número 9, escreva com suas palavras. Então, com suas palavras, a resposta é pessoal, né? A resposta é sua. Então, vamos passar para a letra A da número 9. E a letra A da número 9, ela vem falando que, usando os procedimentos descritos, compare as frações. Você vai pensar do mesmo jeito que a gente fez o de cima. Vejam que é 7/2 e 2/4. Os denominadores aí também são igual lá o 5 e o 10, né? Divisores entre si, tá? Eles fazem parte ali da tabuada de divisão. Então, eu tenho que mudar somente o primeiro. E aí, eu vou ter 2 vezes 2 para achar o mesmo denominador e dá 4. Se eu mudei o denominador, tenho que mudar o numerador. Então, vou ter 7 vezes 2, 14. Então, aqui vai ser 14/4 maior ou menor que 2/4. Então, eu tenho que 14 é maior que 2. Na questão ao lado, eu vou multiplicar para ter o resultado por 5. Por quê? 3 e 5 são números primos. Então, eu vou multiplicar por 5 porque eu vou achar aqui eu vou multiplicar por 3, quer dizer, essa aqui e essa aqui por 5, porque eu vou achar, ou melhor, o contrário, né? Eu vou achar o mesmo denominador. Porque 3 vezes 5 vai dar 15. E 5 vezes 3 vai dar 15. Se eu multipliquei o denominador, eu vou utilizar o mesmo número para multiplicar o numerador. Então, aqui é a mesma coisa. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 10 quinzeavos menor que 12 quinzeavos. Tá? O sinal aqui, ó, é de menor. Ok? Então, quando ele pede para que você faça essa comparação, você vai ter que igualar os denominadores, tá? E achar o valor que fique igual para os dois. Na letra B, também a resposta é pessoal, né? E aí com os procedimentos descritos, é possível comparar duas frações? Sim, quando elas fazem parte, quando elas são múltiplos ou divisores entre si, né? Então, ali é sim e o restante da resposta é com você, para justificar. Questão 10. João, Pedro e Otávio estão participando de uma prova de ciclismo com 30 quilômetros de extensão. João já fez 1/3 do percurso, Pedro, 9/10 e Otávio, 8 quilômetros. Até o momento, qual desses atletas percorreu a menor distância? Ó, vê que Otávio, ele já dá a medida em quilômetro, tá? E o total é 30. O total dos quilômetros é 30. Então, para identificar, eu tenho que calcular 30 vezes 1 vai dar 30. 30 dividido por 3, que é o denominador, vai dar 10. Então, João fez 10 quilômetros. Pedro, 30 vezes 9 vai dar 270. E 270 dividido por 10 vai dar 27 quilômetros. E Otávio já está em quilômetro. Otávio, então, percorreu a menor distância. E a maior distância? Eu vou pegar 9, que é o maior numerador, vezes 30, né?
que de 10 ele já percorreu 9 partes da distância toda. Então, 9 vezes 30 vai dar 270, dividido por 10, 27. Então, Pedro percorreu a maior distância, tá? Era somente isso que você tinha que fazer. Na questão número 11, foi dado aí os valores em fração usando as frações a seguir, complete a reta numérica. Como é que eu vou identificar onde eu vou colocar o quê? Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Quando eu faço isso, eu acho um resultado que vai me dizer aonde esse valor vai se encaixar. Então, ó, 1 dividido por 2 vai dar 0,50 ou 0,5. Então, 0 é a parte inteira. Então, tá entre 0 e 1. 5 quartos. 5 dividido por 4 vai dar 1,25. 1 é a parte inteira. Então, vai estar entre 1 e 2. 12 quintos é 12 dividido por 5 e vai ter 2,4 como resposta. 2 é a parte inteira, vai entrar entre 2 e 3. 17 quintos. 17 dividido por 5 vai dar 3,4. 3 é a parte inteira, então ele está entre 3 e 4. Entre 5 e 6, quando eu tenho um valor na frente da minha fração, eu já estou dizendo que é 5 partes inteiras e 1 meio, tá? 5 partes inteiras e 1 meio. Então, se ele já está dizendo que é 5, está entre 5 e 6. 15 dividido por 2, 15 meios. Então, eu tenho 15 dividido por 2, 7 meio. 7 é a parte inteira, vai estar entre 7 e 8. Aqui, ó, a mesma coisa do 5. 9 partes inteiras de 3 quartos. Então, se é 9, vai estar entre 9 e 10. Entre 11 e 12, 45 dividido por 4. Tá? Entre 11 e 12, vai ser 45 dividido por 4, que vai me dar 11,23. Ou melhor, 11,23 não, 11,25, tá? Então, 11 é a parte inteira, vai estar entre 11 e 12. E 36 dividido por 3 vai dar 12. Então, ele vai ficar em cima do próprio 12 aqui. Tá ok? Aqui nessa questão, era só você dividir o numerador pelo denominador que você encontraria tudo que se pedia ali. Na questão número 12, Rafaela dividiu 2 litros de suco igualmente entre 5 amigos. Represente por meio de fração quanto cada pessoa receberá de suco. Então, ó, se é para representar por meio de fração, é 2 litros de suco para 5 pessoas. Então, 5 é o total de pessoas. E o 2 é a parte que vai ser dividida por 5. Então, esse 2 vai entrar no numerador e o 5 no denominador. Então, a representação da fração é essa. Quantos ml de suco cada um dos amigos de Rafaela receberá? Então, ó, 2 dividido por 5, eu vou ter igual a 0,4. Só que esse 0,4 aqui é litros, tá? Por que é litros, professora? Porque aqui, ó, 2 litros. Ele não tá falando quantos ml são. Ele tá falando que são 2 litros. E na tabela, né, que a gente aprende de litro, de ml, a gente vai transformar isso aqui em ml multiplicando 0,4 por 100, tá? Então, achamos a quantidade em ml. Então, cada amigo receberá 400 ml de suco. Na número 13, Rodrigo, André e Juliana trabalham em uma mesma empresa e recebem
o mesmo salário, de R$ 3.000. Com relação à alimentação, Rodrigo gasta 1/6 do salário. André gasta 4/12 do salário. E Juliana gasta 2/9 do salário. Dos três, quem gasta mais com alimentação? E quantos reais corresponde esse gasto? Então, ó, é aquela mesma situação, né, de um número inteiro ser multiplicado pelo denominador da fração e multiplicado pelo numerador da fração e dividido pelo denominador. Então, Rodrigo, eu vou ter 1 vezes 3.000 vai dar o próprio 3.000, dividido por 6, 500. André, 4/12, tá? 4 vezes 3.000, que vai dar 12.000, dividido por 12 é igual a 1.000. E Juliana